Livro dos Mártires, de John Foxe, capítulo 12, a história do Bispo de Ridley. Entre muitas histórias dignificantes e feitos notáveis de fiéis que foram martirizados pelo verdadeiro Evangelho de Cristo, julguei conveniente registrar a trágica história de Dr. Ridley e assim perpetuar sua memória. Peço-lhe, gentil leitor, que compulse estas páginas com carinho e seriedade, que as considere com diligência e as grave profundamente em seu coração, vendo nele um homem adornado com excelentes virtudes, tão inspirado e ilustre nas coisas do Espírito e de Deus, e agora certamente inscrito no livro da vida, coroado e entronizado na companhia gloriosa dos mártires. Descendendo de uma família muito religiosa, ele nasceu no condado de Northumberland. Aprendeu a gramática com grande habilidade em Newcastle, transferindo-se depois para a Universidade de Cambridge. Ali, em breve tempo, tornou-se tão famoso que foi convidado para dirigir a faculdade de Pembroke, onde lhe foi conferido o título de doutor em teologia. Depois, trocou Cambridge por Paris. Ao voltar, foi nomeado capelão do rei Henrique VIII, que o promoveu em seguida para o bispado de Rochester, de onde foi transferido para a diocese e bispado de Londres na época do rei Eduardo. De tal modo, ocupava-se na pregação e ensino da verdadeira e sadia doutrina de Cristo, que jamais um bom filho foi mais singularmente amado por seus pais do que ele o foi pelo rebanho de sua diocese. Todos os domingos e dias santificados ele pregava em algum lugar, exceto quando era impedido por alguma tarefa importante. Aos seus sermões acorria o povo, formando ao seu redor verdadeiros enxames em busca das doces flores do excelente néctar de sua fecunda doutrina, que ele não apenas pregava, mas também exibia em sua vida, que era como uma lanterna cintilante aos olhos e sentidos dos cegos. Tudo expunha numa sequência tão clara que até seus próprios inimigos não poderiam reprová-lo em nada. Era um homem muito erudito, tinha uma memória prodigiosa e uma leitura tão vasta que com justiça mereceu ser comparado às melhores cabeças do nosso tempo, como atestam seus notáveis trabalhos, vigorosos sermões e debates nas duas universidades. Não é diferente o testemunho de seus adversários, que são unânimes e não menos enfáticos em seus elogios. Sábios eram seus conselheiros, profunda sua inteligência, e todas as suas ações eram muito prudentes. Em suma, foi um prelado tão bom, piedoso e espiritualizado sobre todos os aspectos, que a Inglaterra, com razão, lamenta a perda de um tesouro tão valioso. Era um homem agradável e fisicamente bem proporcionado, quer na sua compleição, quer nas suas feições. Via o lado bom em tudo, não alimentando malícia ou rancor em seu coração, mas sempre esquecendo as injúrias e ofensas contra eles cometidas. Era muito bondoso com seus familiares, mas não admitia nada da parte deles que não fossem conforme o que é direito. Sua regra geral para com eles, valendo inclusive para o seu irmão e irmã, era a de que, se eles agissem de forma errada, não deveriam procurar ajuda da parte dele, pois seriam tratados como estranhos e desconhecidos. Dizia que seu irmão e sua irmã era quem levasse uma vida piedosa e honesta. Aleluia! Entregando todas as maneiras de mortificar-se, ele costumava passar muito tempo em oração e contemplação. Glória a Deus! Invariavelmente, todas as manhãs, assim que acabava de vestir-se, punha de joelhos no seu quarto e ali orava pelo espaço de meia hora. Feito isso, dirigia-se imediatamente ao escritório, onde permanecia até às 10 horas, quando não era interrompido por alguma outra tarefa. Depois apresentava-se para a oração comunitária.
hábito diário em sua casa. Terminada a oração, vinha o almoço, durante o qual costumava falar pouco, a não ser que alguém lhe desse algum motivo, quando então conversava de maneira sóbria, discreta, sábia e algumas vezes alegre, conforme o caso exigisse. Após o almoço, que não durava muito tempo, costumava passar aproximadamente 1 hora conversando ou jogando xadrez. Em seguida, voltava ao escritório, de onde não saía até às 5 da tarde, a menos que visitantes ou assuntos externos lhe dessem motivo para sair. Depois, apresentava-se para a oração comunitária, como fizera pela manhã. Terminada a oração, fazia seu jantar, comportando-se como no almoço. Depois do jantar, distraía-se jogando xadrez pelo espaço de 1 hora. Após o que voltava ao escritório, onde permanecia até às 11 horas. Seu horário normal de deitar-se. Então fazia suas orações de joelho como pela manhã ao levantar-se. Quando estava em sua casa de campo em Fulham, o que acontecia com frequência, fazia diariamente uma leitura para a família durante a oração comunitária, começando pelos Atos dos Apóstolos e percorrendo todas as epístolas de São Paulo. E quem soubesse ler dava um exemplar do Novo Testamento e recompensando com dinheiro a quem aprendesse de cor alguns dos principais capítulos, especialmente o capítulo 13 de Atos. Muitas vezes também lia para os membros de sua casa o Salmo. Cuidava com zelo extremo de sua família para que todos pudessem ser um espetáculo de virtude e honestidade para os outros. Resumindo, como ele era piedoso e virtuoso, assim também nada mais que piedade e virtude reinavam em sua casa, onde todos recebiam dele o alimento do Senhor Jesus Cristo. Resta dizer 1 ou 2 palavras sobre a sua natureza gentil e bondosa, piedade no tratamento dispensado a uma mulher chamada Sra. Bonner, mãe do Dr. Bonner, que por um tempo foi bispo de Londres, quando estava em sua casa de campo em Fulham. Bispo Ridley sempre mandava buscar a preferida Sra. Bonner, que morava na casa ao lado, convidava-a para almoçar e jantar, dizendo: "Vá buscar a minha mãe Bonner." Ela chegava e era sempre colocada numa cadeira junto à cabeceira da mesa. Dispensava-lhe tanta gentileza como se ele tivesse nascido do corpo dela. Ela jamais era deslocada de seu lugar, mesmo que os membros do Conselho Real estivessem presentes. Quando isso acontecia, ele costumava dizer: "Por favor, Excelência, este lugar é de direito e tradição de minha mãe Bonner." Mas, sobre a bela recompensa recebida por ele, mais tarde, das mãos do referido Dr. Bonner, em troca de sua gentileza e piedade, praticamente qualquer criancinha que se arrasta pelo chão sabe se pronunciar. Pois quem mais do que Bonner foi inimigo de Ridley, quem mais do que ele se esmerou para destruí-lo, recompensou assim a gentileza com extrema crueldade, como fica bem claro no rigoroso tratamento dispensado à própria irmã de Ridley e seu marido, George Shipside, enquanto a gentileza de Ridley foi indulgente para com a mãe, irmã e outros membros da família de Bonner, propiciando-lhes que não apenas desfrutassem de tudo o que haviam recebido de Bonner, mas também recebendo-os em sua casa, dando-lhes provas diárias de muita cortesia e amizade. Do outro lado, o bispo Bonner, ao ser reintegrado em seu posto, comportou-se como um vira-latas, contrariando toda a lei e honestidade. Com seu poder de extorsão, arrancou do irmão e da irmã do bispo Ridley todos os meios de vida que dispunham. Não satisfeito com isso, procurou provocar a morte do referido Shipside, o que teria de fato acontecido durante o tempo em que esteve preso em Oxford, se Deus não tivesse outros desígnios e não o libertasse por intermédio do Dr. Heath, que era o bispo de Worcester. Por volta de 11 de setembro de 1552, Dr. Ridley, na época bispo de Londres, encontrando-se em sua casa no condado de Hertford, foi visitar Lady Mary, que depois se tornaria Rainha Mary, que na ocasião se encontrava em Hunsdon,
a 2 milhas de distância. Ele foi gentilmente recebido e ficou na companhia de Sir Thomas Wharton e outros oficiais até às 11 horas aproximadamente. A essa altura do dia, a referida Lady Mary compareceu em sua sala de recepções, quando então o bispo saudou Sua Alteza e disse que viera para cumprir seu dever de visitá-la. Ela lhe agradeceu pelo trabalho que tivera e durante um quarto de hora conversou com ele de modo muito agradável. Disse-lhe que o conhecera na corte quando ele era capelão de seu pai. Depois despediu-se dele para almoçar com seus oficiais. Após o jantar, ao ser chamado por Lady Mary, o bispo foi novamente encontrar-se com Sua Alteza quando ocorreu a seguinte conversa entre eles. Primeiro falou o bispo dizendo assim: Senhora, eu não vim apenas para cumprir meu dever de visitar Vossa Alteza, mas também a fim de oferecer-me para pregar em sua presença no domingo, se for do seu agrado ouvir-me. Ao ouvir isso, o semblante dela alterou-se e depois de um certo silêncio, ela respondeu o seguinte: Mary. Excelência, quanto a este último assunto, peço-lhe que o Senhor mesmo ache a resposta. Bispo. Senhora, considerando o meu ofício e a minha vocação, tenho o dever de me oferecer-me para pregar perante Vossa Alteza. Mary. Bem, eu rogo que o Senhor mesmo, como já disse, ache a resposta para esse assunto, pois o Senhor conhece a resposta muito bem. Mas se não houver outro remédio, eu mesma tiver de responder, esta será a resposta. A porta da paróquia ao lado estará aberta para o Senhor, se o Senhor vier, e poderá pregar à vontade, mas nem eu, nem ninguém dos meus irá ouvi-lo. Bispo. Senhora, espero que não irá recusar a palavra de Deus. Mary. Não sei o que o Senhor chama de palavra de Deus. A palavra de Deus agora não é mais o que era no tempo de meu pai. Bispo. A palavra de Deus é só em todos os tempos, mas em algumas épocas tem sido mais bem entendida e praticada do que outras. Resposta de Mary. Nos tempos de meu pai, o Senhor não teria tido a coragem de afirmar que aquilo que o Senhor prega hoje é a palavra de Deus. Correria o risco de perder as orelhas. E quanto aos seus novos livros, eu agradeço a Deus por nunca ter lido nenhum deles. Nunca li, nunca hei de ler. Depois de muitas palavras duras contra a forma de religião, então o vigente, e contra o governo, contra a forma de religião, então vigente contra o governo do rei e as leis decretadas nos primeiros anos do seu irmão, as quais disse ela não estava obrigada a obedecer até que ele atingisse a maturidade, só então passaria a obedecê-las, ela perguntou ao bispo se ele era um dos membros do conselho. Respondeu ele que não. O senhor poderia muito bem sê-lo, disse ela, do jeito que o conselho está hoje em dia. E por fim, concluiu ela com as seguintes palavras: Excelência, pela gentileza de sua visita, eu lhe agradeço, mas por sua oferta de pregar em minha presença, eu jamais lhe agradeceria nem um pouco. Depois, o bispo foi conduzido por Sir Thomas Wharton para o local onde jantaram. Ao ser convidado a beber, ele bebeu, fez uma pausa e depois saiu-se com estas palavras: Sem dúvida, fiz uma coisa errada. Como assim? Perguntou-lhe Sir Thomas Wharton. Eu bebi, disse o bispo, no lugar em que a oferta da palavra de Deus foi recusada. Na verdade, se eu tivesse lembrado do meu dever, deveria ter ido embora imediatamente e sacudido o pó dos sapatos como protesto contra esta casa. Essas palavras foram proferidas pelo bispo com tal veemência que alguns dos seus ouvintes mais tarde confessaram ter ficado arrepiados e de cabelo em pé. Na época, quando o rei Eduardo, após longa enfermidade, começou a parecer mais frágil e debilitado, concluiu-se um casamento entre Lord Guilford, filho do duque de Northumberland, e Lady Dane, filha do duque de Suffolk. Sua mãe, então ainda viva, era filha de Mary, segunda irmã do rei Henrique, e casou-se com o rei da França e depois com Carlos, duque de Suffolk. Com o rei piorando a cada dia, a ponto de parecer que, de fato, não havia para ele esperança de recuperação, aconteceu que ele,
com o consenso não apenas da nobreza, mas também dos principais juristas do reino, por meio de testamento, nomeou a referida Lady Jane para ser herdeira da coroa da Inglaterra, passando por cima de suas duas irmãs, Mary e Elizabeth. As causas aduzidas contra Lady Mary foram os temores de que ela se casasse com um forasteiro e assim comprometesse a coroa. Temia-se também que ela mudasse completamente a religião, trazendo de volta o Papa para a total destruição do reino. Pouco tempo depois, o rei Eduardo sucumbiu à veemência da doença aos 16 anos de idade. Com ele, de certo modo, entrou em decadência a prosperidade nacional e honra da nação inglesa. Lady Jane foi imediatamente declarada rainha em Londres e em outras cidades com grande concentração de gente. Entre essa jovem donzela e o rei Eduardo era pequena a diferença de idade, embora no aprendizado e conhecimento das línguas ela fosse superior a ele. Se sua sorte tivesse sido tão boa quanto a educação recebida, somando-se à sua refinada inteligência, ela poderia comparar-se não apenas a mulheres como Aspásia e Semprônia, aquela amante de Péricles, esta mãe dos Grassos, ou de fato a qualquer outra mulher digna de altos louvores por sua erudição, mas também aos homens da universidades detentores de muitos títulos escolásticos. Enquanto essas coisas aconteciam em Londres, Mary, que tomou conhecimento da morte do irmão, escreveu uma carta aos lords do conselho, a qual reivindicavam a coroa. Meus senhores, exigimos que vós, pela fidelidade que deveis a Deus e a nós e a mais ninguém, imediatamente, ao receber esta carta, façais proclamar na cidade de Londres e em outros lugares o nosso direito e título à coroa e ao governo deste reino. A carta de Lady Mary recebeu dos lords do conselho a seguinte resposta: esta carta tem o objetivo de informar-vos que, uma vez que nossa soberana rainha Lady Jane está investida dos justos e legítimo título à coroa imperial deste reino, não apenas por estar perfeitamente de acordo com antigas leis do reino, mas também por disposições de cartas patentes de nosso último senhor soberano, que ele assinou de seu próprio punho e lacrou com o grande selo da Inglaterra. Nós devemos, portanto, por máxima obrigação de dever e fidelidade, obedecer a Sua Alteza e a mais ninguém. Após receber essa resposta e tomar ciência do que pensavam os lords, Lady Mary rapidamente fugiu em segredo da cidade, depositando sua esperança na boa vontade do povo e talvez contando ainda com o apoio de alguns nobres. Quando o conselho soube de sua súbita partida e percebeu a obstinação de Lady Mary e viu que nem tudo acontecera como se supunha, reuniu rapidamente um grande número de homens e formou um exército. De início, decidiu-se que o Duque de Suffolk deveria assumir a tarefa de comandá-lo, mas logo depois, mudando de opinião, achou-se que era melhor enviar o Duque de Northumberland com alguns lords e cavalheiros. O Duque de Suffolk deveria então guardar a torre onde Lord Guilford e Lady Jane se encontravam naquela época. Mary, enquanto isso, correndo de um lado para o outro, numa labuta sem fim para abrir o caminho mais seguro que lhe permitisse as maiores vantagens, retirou-se para Norfolk e Suffolk, onde percebeu que o nome de Duque era muito odiado pelos serviços que ele prestara naquela região na época do rei Eduardo, visando a repreensão de rebeldes. Ali, angariando-se todo o apoio possível do povo, manteve-se o tempo todo nas imediações do castelo Framlingham. A ela primeiro se associaram os homens de Suffolk. Sempre pioneiros na promoção das atividades do Evangelho, eles prometeram-lhe seu apoio desde que Mary não quisesse alterar a religião que seu irmão, o rei Eduardo, havia antes estabelecido mediante leis decretadas publicamente e acatadas por todo o reino. Ela de imediato concordou com isso. Assim, Mary, sob proteção das forças dos puritanos, derrotou o duque e todos os que saíram para atacá-la.
Entre mentes, Deus voltou os corações do povo para ela e contra o conselho. Quando os membros do conselho se deram conta desse fato e que de alguns nobres começavam a mudar de lado, eles também viraram a casaca e proclamaram Lady Mary como rainha. E assim, o Duque de Northumberland foi abandonado e deixado em desamparo em Cambridge, com alguns de seus filhos e uns poucos outros que foram presos e trancados na Torre de Londres como traidores da coroa. Mary, ao perceber que tudo estava calmo e que seus inimigos haviam sido derrotados, dirigiu-se no dia 3 de agosto para Londres, em meio ao grande júbilo de alguns, em meio ao maior medo de muitos e talvez em meio ao máximo fingimento de muitíssimos. Fixou sua residência na torre, onde a referida Lady Jane e seu marido Lord Guilford estavam presos, de onde aguardavam a decisão dela durante quase 5 meses. Lady Jane Grey foi executada no dia 12 de fevereiro de 1554, mas o duque, condenado à morte 1 mês depois de chegar à torre, foi conduzido ao cadafalso, onde foi decapitado. Mary, além de assistir à missa na torre, a cada dia e a cada vez mais desagradava o povo, declarando sua desaprovação do estado religioso vidente. Aquelas cujas consciências estavam com a verdade perceberam que já se preparava a lenha que depois causaria a destruição de muitos verdadeiros cristãos. Diversos bispos foram afastados e outros substituídos, entre eles estava o Dr. Ridley. Nos dias da rainha Jane, ele fizera um sermão na Igreja da Cruz de Paulo, a pedido do concílio. Nessa ocasião, declarou ao povo o que pensava a respeito de Lady Jane, mostrando as inconveniências que poderiam advertir de sua nomeação como rainha. Profetizou, por assim dizer, o que depois aconteceria, que ela traria um poder estrangeiro para reinar sobre eles, além de revolucionar a religião cristã. Mostrou que não se podia alimentar outra esperança a seu respeito, que não fosse a perturbação e destruição de tudo aquilo que com tanto esforço fora implantado e confirmado pelo seu irmão. Pouco tempo depois desse sermão, houve a proclamação da rainha Mary. Ele, de imediato, dirigiu-se para Framlingham a fim de saudar a rainha, mas teve uma recepção tão fria que, após ser despojado de suas dignidades, foi mandado de volta sobre um cavalo manco que o conduziu para a torre. Por volta do dia 10 de março, Cranmer, arcebispo da Cantuária, Ridley, bispo de Londres, e Hugo Latimer, que durante algum tempo foi bispo de Worcester, foram transferidos como prisioneiros na torre para Windsor e depois para a Universidade de Oxford, a fim de ali debaterem com os teólogos e eruditos das duas universidades de Oxford e de Cambridge sobre a presença, a substância e o sacrifício do sacramento no altar. Os artigos a debater eram os seguintes: primeiro, se o corpo natural de Cristo está ou não realmente presente no sacramento após as palavras do sacerdote. Segundo, se no sacramento, depois das palavras de consagração, permanece alguma substância além do corpo e sangue de Cristo. Terceiro, se a missa é um sacrifício propiciatório dos pecados vivos e dos mortos. Dr. Ridley respondeu sem nenhuma demora, dizendo que os artigos eram todos falsos e que nasciam de uma raiz amarga e azeda. Suas respostas foram incisivas, sagazes e eruditas. Perguntaram se ele aceitaria debater ou não. Respondeu ele que, enquanto Deus lhe desse vida, ele teria não apenas o seu coração, mas também sua boca e sua pena para defender sua verdade. Mas precisava de tempo e livros. Disseram que seu debate seria na quinta-feira e que, até a hora marcada, ele disporia de livros. Entregaram-lhe então os artigos e ordenaram que escrevesse sobre eles aquela noite. Relatório de Mestre Ridley sobre o desordenado debate feito contra ele e seus colegas de prisão em Oxford. Eu nunca vi, em toda a minha vida, um debate conduzido de modo mais vaidoso e desordenado do que aquele que me envolveu nas escolas de Oxford. De fato, nunca achei que fosse possível encontrar entre homens que neste reino têm fama de sábios e eruditos, pessoas tão descaradas e desavergonhadas que se comportam de forma tão desordenada e vaidosa, parecendo mais atores de interlúdios
apresentando um espetáculo do que teólogos sérios envolvidos num debate escolástico. Isso não causa grande surpresa, visto que os supostos moderadores e supervisores que deveriam dar bons exemplos em suas palavras e seriedade deram os exemplos piores e, por assim dizer, serviram de estímulo para que outros bramissem, berrassem, brigassem e se esgoelassem. Por esse motivo, leitor cristão, tem-se a clara impressão de que eles nunca buscam nenhuma verdade pura e simples, mas visam apenas a glória deste mundo e sua própria vitória exibicionista. Boa parte do tempo do debate foi vaidosamente consumido em repreensões ofensivas e gracejos insultuosos entre palmas e assovios, visando conquistar assim a simpatia dos circunstantes. Quando, com muita dor, percebi a situação toda, protestei publicamente dizendo que essa excessiva e ultrajante desordem não condizia com aquelas escolas e com os homens eruditos e graves, e que os autores e promotores de tais atitudes nada mais faziam que denunciar a deficiência e a vaidade de sua causa. O efeito dessa minha humilde queixa ficou tão aquém da expectativa que, em troca de meu esforço, fui obrigado a ouvir censuras, repreensões e gracejos tais que nenhuma pessoa honesta deixaria de corar-se se os ouvisse da boca do pior patife contra o pior facínora. Logo no início do debate, quando eu devia confirmar minha resposta à primeira proposição em poucas palavras, não pude terminar a primeira demonstração, pois até os doutores se puseram a gritar: "Ele blasfema! Ele blasfema!" E quando, de joelhos, lhes implorei, e o fiz de coração, que se dignassem a ouvir-me, até mesmo o presidente comoveu-se e disse alto e bom som: "Deixem-no ler! Deixem-no ler!" Todavia, mal havia retomado a leitura quando houve tal gritaria, algazarra e tumulto, tal confusão de vozes clamando: "Blasfêmia! Blasfêmia!", que, pelo que me lembro, nunca ouvi nada igual, nem li sobre nada semelhante, exceto naquele caso, narrado nos Atos dos Apóstolos, provocados pelo ourives Demétrio e outros colegas de profissão que gritavam contra Paulo: "Grande é a Diana dos Efésios! Grande é a Diana dos Efésios!" Esses gritos e tumultos contra mim foram tão eficazes que me vi forçado a interromper a leitura de minhas demonstrações, embora fossem breves. Na sexta-feira subsequente ao debate, dia 20 de abril, os comissionados reuniram-se na igreja de Santa Maria e Dr. Weston empregou argumentos dissuasivos específicos contra cada um dos acusados, não admitindo que eles respondessem de outra forma que não fosse direta e peremptoriamente, segundo as suas palavras, para declarar se concordavam ou não com ele. Dirigindo-se primeiro ao arcebispo de Cantuária, disse-lhe que ele fora derrotado no debate. Respondeu-lhe o arcebispo que fora impedido de expor seus argumentos ou de responder conforme dele se exigia, a menos que tivesse travado uma briga com os que metralhavam com seus arrazoados. Sempre havia 4 ou 5 interrompendo ao mesmo tempo, de modo que ele não pôde falar. Mestre Ridley e Mestre Latimer foram indagados sobre o que pretendiam fazer. Responderam que se ateriam ao que haviam dito. Foram então convocados todos juntos e foi-lhes lida a sentença, declarando que já não eram membros da igreja, portanto, eles, seus protetores e patronos eram condenados como hereges. Depois disso, eles tornaram a falar um de cada vez, o arcebispo de Cantuária. Contra este julgamento e contra essa sentença eu apelo a Deus Todo-Poderoso, confiando em encontrar-me no céu com Ele, por cuja presença no altar sou aqui condenado. Dr. Ridley: Embora eu já não faça parte do seu grupo na igreja, todavia não duvido de que meu nome está escrito em outro lugar, a qual esta sentença nos fará chegar mais cedo, acelerando o curso da natureza. Mestre Latimer: Agradeço a Deus do fundo do meu coração por Ele ter prolongado minha vida até este ponto, para que eu possa, neste caso, dar glória a Deus mediante a morte que me é imposta. Pronunciada a sentença, eles foram separados. O arcebispo foi reconduzido para a prisão Bocardo, Dr. Ridley foi para a casa do xerife e Mestre Latimer foi com os beleguins.
Um relato detalhado do martírio do bispo Ridley encontra-se no capítulo seguinte. Confira o próximo capítulo, Julgamento, Condenação e Martírio de Ridley e Latimer.